Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série As Doutrinas da Graça, os 5 pontos do calvinismo. Eu sou o pastor Giovanni Zardini e hoje o nosso assunto é sobre o segundo ponto, eleição incondicional. A tal da predestinação, que muitas vezes representa o pensamento calvinista, um tanto quanto reducionista isso, mas certamente o ponto mais polêmico. De toda forma, eu espero que esse assunto aprofundado, essa doutrina valiosa, possa aumentar a sua devoção, o seu temor e a sua glorificação a Deus. No primeiro ponto, a depravação total, vimos que a terrível realidade que a humanidade se encontra desde o pecado original, isso é, a nossa rebelião radical contra Deus e a completa corrupção espiritual que nos encontramos sem a graça de Deus, nos impossibilita de nos achegar a Deus sem nascermos de novo. Esse novo nascimento, a fé salvífica, o temor e o amor a Deus são tão necessários quanto impossíveis para o homem natural exercer ou mesmo escolhê-los em sua condição de morte espiritual. Algo radical e proporcional precisa acontecer a um pecador para que ele chegue à fé e tenha sua natureza transformada. Algo tão profundo a ponto de trazer vida ao morto, perdão para um castigo eterno e o faça uma nova criatura. Isso tudo é algo que apenas Deus pode fazer e escolheu fazer por meio de sua graça e amor demonstrados na morte de Jesus Cristo. Na vida de pessoas cuja soma ele chama de seu povo, a noiva de Cristo, a igreja, ou o verdadeiro Israel de Deus, o povo eleito de Deus, seu sacerdócio real, seu povo de propriedade exclusiva. A eleição, portanto, é a esperança diante do justo tribunal divino, a única esperança, pois Deus seria absolutamente justo e digno se condenasse todo mundo em seu pecado e rebelião espiritual. Mas em sua decisão eterna, ele preservou um povo para si, através da sua eleição amorosa. A eleição, portanto, se refere à escolha de Deus quanto àqueles a quem salvaria na história. Ela é incondicional porque não se refere a nenhuma condição que o homem tenha ou realize diante de Deus para que Deus o escolha. O único critério é o próprio conselho de Deus em exercer graça, o seu amor livre. O homem está morto em delitos e pecados. Por isso, não há nenhuma condição que ele possa satisfazer antes que Deus escolha salvá-lo de sua morte. Entretanto, isso não significa que a salvação final é incondicional. Não é. A salvação final, ela tem critérios satisfeitos por Deus. Por exemplo, temos de satisfazer as condições da regeneração, isso é, do novo nascimento, e de forma mais regular da fé em Cristo também, para que a gente herde a vida eterna. Mas nem o novo nascimento, nem a fé são condições para a eleição. É exatamente o contrário. A eleição é uma condição para sermos regenerados pelo Espírito e exercermos então a fé. É porque Deus nos escolheu desde a fundação do mundo que Ele comprou a nossa redenção na cruz, nos deu vida espiritual por sua ação graciosa e nos trouxe a fé. Essa é a forma e o impulso eletivo de Deus, critérios dele de demonstrar amor livremente. É porque Ele nos escolhe que podemos exercer fé e de fato o fazemos depois do novo nascimento. Algo acontece em nós para que nós possamos agir positivamente ou virtuosamente para com Deus. É importante notar que a eleição ela é eterna e incondicional. Há, portanto, esses dois aspectos para mantermos em vista quanto à eleição: seu tempo e sua condição. Quanto ao tempo, então, ela é prévia, anterior ao tempo, ou seja, eterna. E quanto à sua condição, ela é incondicional, livre no conselho de Deus. De agora em diante, eu gostaria de considerar alguns textos bíblicos sobre esses dois aspectos para a gente poder aprofundá-los. Então, primeiro, o fato dela ser anterior à fé. Eu quero considerar com você Atos 13:48, que relata como os gentios responderam à pregação do evangelho em Antioquia. Diz o texto, abre aspas, os gentios ouvindo isto regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor que haviam sido destinados para a vida eterna. Fecha aspas. Veja, o texto não diz que todos os que creram foram então escolhidos para serem destinados à vida eterna. Diz que aqueles que foram destinados para a vida eterna, ou seja,
Aqueles a quem Deus escolheu anteriormente, estes creram. A eleição por parte de Deus precedeu a fé e a tornou possível. Esta é a razão decisiva porque alguns creem e outros não. De forma semelhante, Jesus disse aos judeus: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. João 10, 26. Observe novamente. Ele não disse: vocês não são minhas ovelhas porque não creem. Quem são as ovelhas é algo que Deus resolve antes de chegarmos a crer. Isso é a base e o elemento que capacita a nossa fé. Vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Cremos porque somos as ovelhas eleitas de Deus e não o contrário. Considere ler também João 8,47, João 18,37. Ainda mais uma fala de Jesus, agora em João 17, 6, 8 e 9. Ele diz ao Pai: manifestei o teu nome aos que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Há uma relação direta entre a missão de Jesus e a eleição divina. O Pai previamente separou pessoas para Jesus, para que Jesus manifestasse a palavra de Deus a eles. E assim eles pudessem receber pela fé, porque eram teus e tu os deste a mim. Por isso creram que vim de ti. Esta relação ela é tão importante para a obra de Cristo que ele chega a ponto de mencionar que a sua missão de intercessão não é pelo mundo, mas especificamente por aqueles que Deus deu a ele no mundo, porque são teus, disse Jesus. Essa posse é o alvo da obra salvadora e sacrificial de Cristo. Ele veio em resgate de um povo que pertence a Deus, pois Deus o elegeu antes da fundação do mundo. É uma posse, é um pertencimento, é propriedade de Deus. Embora o povo não tenha mérito, cada eleito não tenha mérito ou satisfaça as condições em si, muito pelo contrário, é Deus quem a satisfaz em Cristo, na encarnação, sofrimento, morte e ressurreição. Mas em tudo isso há um vínculo de posse. Essas pessoas pertencem a Deus e Deus as entrega para o Filho. Essa é a beleza da eleição. Jesus conhece as ovelhas perdidas e veio em busca delas. E por isso podemos ter esperança na evangelização, por exemplo. Pois ao pregarmos a palavra do evangelho, as suas ovelhas ouvirão a sua voz e crerão no bom pastor. Essa é uma relação de expectativa quando saímos à obra evangelizadora. Não há casos difíceis na evangelização. Não há pessoas mais fáceis de serem alcançadas ou pessoas mais difíceis de se converterem, porque todas carecem do resgate do pastor que veio em busca das suas ovelhas. E porque ele tem ovelhas e demonstra amor e graça a pessoas perdidas, nós podemos crer que pessoas se arrependerão de seus pecados, ouvirão a voz que chama irresistivelmente e atenderão à voz desse bom pastor. Vamos observar agora Romanos capítulo 9, um texto bem precioso para nós nessa consideração toda sobre a eleição. Inclusive é uma carta que nós não podemos deixar de fora quando pensamos nas doutrinas da graça. Eu quero que você perceba a incondicionalidade aqui no capítulo 9 de Romanos. Em Romanos 9, Paulo enfatizou, portanto, exatamente essa questão da incondicionalidade da eleição. Nos versos 11 e 12, ele escreveu o princípio que Deus usou para a escolha de Jacó e não de Esaú. Diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito da eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, Rebeca, o mais velho servirá ao mais moço. A incondicionalidade da eleição de Deus é preservada porque foi realizada antes de sermos nascidos ou de havermos feito qualquer bem ou mal. É isso que Paulo está argumentando ao usar esse exemplo de Esaú e de Jacó. Este argumento se refere ao problema que Paulo estava abordando no capítulo todo, nos primeiros 5 versículos onde Paulo disse:
Lá no versículo 6, por exemplo. E não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado. E o que é que causou essa impressão de que a promessa de Deus poderia ter falhado? A resposta nos versículos 2 e 3, quando Paulo disse: eu tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Paulo está levantando a questão aqui sobre o fato de que algumas pessoas em Israel permaneciam rebeldes, separados de Cristo, incrédulos, mortos espiritualmente. Paulo está tratando sobre estes destinos espirituais individuais, portanto. É sobre isso que ele está tratando, chamando de problema ou relacionando o fato de a promessa ou palavra de Deus ter falhado ou não. É nesse sentido que ele então traz essa argumentação de que a palavra de Deus não havia falhado, pois ele menciona no versículo 6: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nos versos 15 e 16 temos mais uma reafirmação veemente da incondicionalidade da eleição. Veja: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Esta é uma afirmação forte da parte de Deus, deixando para nós o fato de que a única possibilidade de recebermos misericórdia e salvação reside na resolução espontânea de Deus. Reside na decisão, na livre escolha de Deus de nos demonstrar, de ter essa compaixão para conosco. Era isso que Paulo estava dizendo aqui. Em Romanos 11, no versículo 7, mais adiante, Paulo enfatizou outra vez a natureza individual da eleição dentro de Israel, quando ele diz: o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Os demais foram endurecidos. Portanto, tanto no capítulo 9 até o capítulo 11, Paulo está admitindo que a eleição é a base, o fundamento para a nossa salvação eterna, ou seja, a salvação de indivíduos, e ela é incondicional. Agora eu quero convidar você para ir para Efésios, mais uma epístola paulina. Efésios capítulo 1, os versos 3 a 6 serão a nossa consideração. Essa é outra afirmação poderosa da incondicionalidade da nossa eleição e da nossa predestinação como base para sermos filhos de Deus. Diz Paulo aqui as seguintes palavras: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou o conselho da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. O significado mais natural desses versos é que Deus escolheu pessoas dentre toda a humanidade antes da fundação do mundo para o relacionamento com Cristo e para a sua própria glória, e isto eternamente. Por fim, eu ainda quero voltar para Romanos e considerar mais um texto, que é Romanos 8. Talvez este seja o texto mais importante para nossa consideração sobre a eleição incondicional. Eu quero que você veja os versos 28 a 33. Claro que todo o contexto imediato é muito importante para nossa reflexão, mas observe estes versos aqui. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho,
Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Essa passagem é usada frequentemente para argumentar exatamente o contrário, contra a eleição incondicional, com base no verso 29, que diz: aos que de antemão conheceu. Há uma defesa, inclusive arminiana, para dizer que a base da eleição de Deus é a sua presciência, um conhecimento prévio, e esse texto é citado diretamente. Por isso, alguns dizem que não são eleitas incondicionalmente, ou seja, as pessoas não são eleitas incondicionalmente, mas condicionadas ao seu bom testemunho de fé, né? Chegaram à fé e com base nisso, Deus então as elege, vendo ou acessando o fato de que essas pessoas, as então eleitas, chegaram à fé ou chegariam à fé. São eleitas com base, então, nesse caso, no conhecimento antecipado de sua fé que Deus teria, que elas produzem livremente e que Deus viu de antemão. No entanto, isso não se harmoniza com a maneira como Paulo desenvolveu todo o seu argumento. Observe que Romanos 8, verso 30 diz: e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Ele fecha de forma completa o seu argumento e o processo eterno, histórico e ainda eterno quanto ao processo salvífico. Todos que Deus chama, ele também justifica. Todos que ele chama são necessariamente justificados. Há uma conexão infalível entre o chamado e a justificação, entre o chamado de Deus e a justificação que ele mesmo faz diante da sua própria justiça. Por isso, esse chamar do versículo 30 não é o chamado geral ao arrependimento que os pregadores fazem. O chamar do versículo 30 é feito somente àqueles que Deus predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho. Isso é o que o versículo 29 quer dizer. É um chamar que leva necessariamente à justificação. Aos que chamou, a estes também justificou. Mas então, o que seria exatamente chamar, se não é o chamado da pregação, por exemplo, ou da mera exposição da palavra? Paulo nos ajuda a entender este ponto desse chamar especial de Deus lá na carta dele aos Coríntios, capítulo 1, os versículos 23 e 24. Quando trata desse chamado, ele diz assim: pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ele está dizendo que o chamado acontece por meio da pregação, sim, no coração de alguns, mas este chamado leva eles da morte para a vida. Desperta eles dentre os mortos. Embora o meio seja a pregação, e a pregação é geral, é para todos, ela acontece de forma especial e ressuscita o morto espiritualmente. Muda a sua percepção da cruz, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, de forma mais fundamental, para que aceite como a sabedoria e o poder de Deus é real. Elas passam a conhecer a Deus. Esse é o processo de novo nascimento, de crer, de conversão. Entre o ato de predestinação e o ato de justificação de Deus, há o ato de chamar, que vence o obstáculo da incredulidade do coração. Portanto, o chamar do versículo 30 é a soberana ação de Deus, que traz uma pessoa à fé, pela qual ela é justificada. Nesse sentido, conhecer de antemão, mencionado em Romanos 8, 29, não é um mero conhecimento de algo que acontecerá no futuro. Sem a predeterminação de Deus, sem a ação de Deus em fazer com que algo impossível aconteça. Então, o que essa magnífica declaração, que é o texto de Romanos 8, todos esses versos, desde o 28, ensina é que Deus realiza a redenção completa de seu povo desde o começo até o fim. Então ele conhece um povo para si, tem um povo para si de antemão, antes da fundação do mundo, predestina, traça o destino desse povo
para serem conformados à imagem do seu Filho, os chama para si pela fé, para ele, através da fé, os justifica então pela fé e finalmente os glorifica para a eternidade. E nada pode separá-los do amor que está em Cristo para sempre e para todo o sempre. O verso 39 vai nos dizer isso. Essa doutrina deve nos levar, portanto, a glorificar a Deus. Se você crê em Cristo, isso se deve ao fato de que Deus te ama desde a eternidade e decidiu fazer isso. Ele o escolheu em sua condição miserável e pecadora e te escolheu para Ele, incondicionalmente. Ele fez por você o que você jamais poderia ter feito por si mesmo. A eleição te faz família de Deus, adotado em Cristo. Por isso, como o pastor John Piper nos alerta, não podemos nos vangloriar de nossa eleição. Isso seria uma profunda incompreensão do significado de incondicionalidade. Quando não tínhamos nada, de maneira alguma, a nos recomendar para Deus, Ele nos colocou espontaneamente o seu favor sobre nós. A palavra ainda nos lembra: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Deuteronômio 7, 7-8. Mas porque o Senhor te amou desde sempre. A doutrina da eleição incondicional deve nos fazer mais gratos, mais tementes, mais humildes, mas completamente dispostos a agradecer um favor imerecido que Deus demonstrou com tanta determinação. Que Deus abençoe a sua vida através dessa doutrina tão fundamental e maravilhosa para a nossa fé.